Olá pessoal, esse vídeo vai aparecer na segunda-feira de manhã, né, para vocês. Vamos aqui gravar então o nosso terceiro vídeo dessa série. A gente está dividindo em partes porque fica muito cansativo um vídeo aí de 30 minutos, 40 minutos. Em alguns casos a gente é obrigado a exceder porque o assunto foge. Quero agradecer aí os inscritos que têm chegado no canal. Quero agradecer os elogios, as pessoas reconhecendo o trabalho. Eu tenho me esforçado aqui bastante para conseguir trazer essa informação o mais rápido possível, mas às vezes a gente tem outras atividades que impedem da gente tocar o projeto mais rápido. Mesmo sendo só desenhos, é muito difícil você não esquecer de abordar nenhum assunto. Então nós vamos aqui passar a abordar sobre o disco de ímãs. Nós já falamos do estator, já falamos das bobinas e eu quero só voltar num detalhe aqui do estator, pessoal. É que quando vocês for construir o estator, vocês vão ver que lá nas medidas do estator nós temos uma medida bem aqui no cantinho. Você pode observar aqui que tem esse risco da chapa e a parte da forma é um pouquinho mais larga. Então daqui para aqui tem 20 milímetros e esses 20 milímetros são exatamente para poder vocês acomodar a fiação que vai sendo passando das bobinas, tá? Então não esqueça desse detalhe, que esse círculo maior um pouquinho aqui, que fecha aí nos 508 milímetros, se eu não me engano, é para vocês poder acomodar os fios aqui. Então, quando você terminar de passar todos os fios, eles vão ficar acomodados nessa área aqui, né? E no próximo vídeo aqui, nós já temos também num outro vídeo, tem a explicação da fixação do disco de imã, do estator, certo? Aqui, então, vocês não esqueçam na hora de fazer esse corte aqui lá na madeira, né? A resina vai entrar aqui para esse cantinho aqui. Então, vocês arrumam umas buchinhas de ferro, 3/8 da grossura da barra de rosca que você vai usar e coloca já aqui no jeito para quando você for resinar, essa buchinha já está no local e não ter problema de quebrar isso aqui numa situação de aperto ou alguma coisa que venha acontecer. Então já daria mais resistência para o material, certo? Então, ó, vocês vão receber todos esses desenhos aí, ó, vou diminuir um pouquinho, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente está fazendo, ó. Então vai ter uma página onde vai constar as bobinas, o molde da bobina e as medidas da bobina. Tem aqui a parte do estator, que é a forma para você fazer no compensado os cortes com as medidas, tá? É um compensado de 20 milímetros ou uma outra madeira que você achar que tem aí usada, que você vai fazer, né? Tem as medidas todas aqui, ó, 508 milímetros. Você vai ter que usar um pouquinho maior, porque aqui são medidas limites do material que você vai cortar. Então você tem que cortar aqui uns 5 centímetros a mais, 10 centímetros, para o material resistir essa parte, né? A forma do estator aqui eu estou mostrando como é que vai a chapa no fundo, para você daí, vai ter mais uma imagem agora com tudo montado, ó, a forma, a chapa embaixo e as bobinas, tudo certinho, com as medidas, tá? No quinto nós temos aqui só a chapa, para vocês verem, tem uma bobina aqui só de exemplo, vou remover, não tem necessidade dela estar aqui. No próximo a gente já tem o disco de ímãs e é sobre ele que a gente vai falar. Bom, pessoal, então o nosso projeto se baseou em um ímã que o nosso inscrito Luciano disse que tinha. Ele pediu, eu perguntei para ele que ímã ele tinha. Então ele disse que tem ímãs de magnetron de 55 milímetros. Veja bem, eu não tenho muito espaço aqui que possa me permitir colocar um ímã muito maior. Mas então, se você tiver um magnetron de 52,5 milímetros, você pode usar para esse projeto sem problema nenhum, tá? Eu não tenho, aqui nesse caso, não foi deixado espaço para um ímã muito maior. Então, é um ímã já é de 55, então não tem como colocar um ímã muito maior. Aí teria que mexer nas medidas para poder colocar um ímã maior. Mas se for menor, 50, 52 milímetros, não tem problema. Se for um ímã de neodímio de 50 por 20, também você pode usar estas mesmas medidas, só vai posicionar o ímã em cada lugarzinho desse aqui, tá? Tem outro disco aqui que está sem os ímãs, ó, eu coloquei aqui só para vocês terem como referência. Então vamos lá. A recomendação é que você faça um disco de ímãs para 2 estatores, ele vai ter ímã de um lado e de outro, com espessura de 5,16 por 8 milímetros. No centro desse disco, você vai mandar fazer esta furação aqui, e aqui vai ter um furo. Esse furo aqui você vai ter que mandar
fazer. Eu vou botar escuro aqui, ó, você vai remover esse material aqui, que é os 40 milímetros, certo? Então, aqui, você tem outro com outras medidas, tá, pessoal? Tô só explicando aqui para você ter. Mas tem todas as medidas, tudo direitinho aqui, ó, tá? Tá tudo certinho aqui. Então, aqui você vai fazer um furo aqui de 40 milímetros. Já já eu vou explicar para que é esse furo, tá? Esses 25 milímetros aqui é para você poder, é a medida do eixo que eu coloquei, de 1 polegada, tá? Mas aqui, então, nós vamos ter aqui uma medida que é a da bucha aqui, ó. Vamos ver aqui, 40 milímetros, tá? É a bucha que vai ter 40 milímetros. Aqui no centro vai ter que ter um furo de 35 milímetros, nesse aqui é 40, desculpa. O furo é na bucha. Esse aqui sai daqui, deixa eu tirar daqui, tá? Então aqui vai ter que ter um furo de 40 milímetros, que esse furo aqui vai passar pela bucha. Já vou explicar o que é isso, tá? Aqui na montagem, a gente tem uma bucha, ó, pessoal. Essa bucha encaixa nessa peça aqui e essa peça vai presa no disco de ímãs. Por quê? Para a gente não soldar, para a gente não fazer qualquer coisa no disco de ímãs e ele tem empeno. Então você vai mandar cortar ele, depois que cortar o disco de ímãs, você vai levar lá no torno e vai pedir para o cara passar. E se ele tiver algum empeno, vamos remover esses empenos do disco de ímã. Essa bucha vem aqui, ó, encaixa ali, ó, certo? Tá? E ela vai ficar aqui no centro, ó. Tá? Então essa bucha vai ser parafusada no disco de ímãs, tá? Aqui tem um furo de 40, na bucha não é 40, na bucha é 35, tá? Eu vou arrumar aqui, tô arrumando aqui, eu já arrumo, tá? Então aqui na bucha, ó, o furo tem que ser 35 milímetros, por quê? Porque ele vai encaixar naquele rebaixado da bucha, ó, 35 milímetros, certo? Tá aqui na montagem, ó, explicadinho direitinho para vocês, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, a bucha tem 100 milímetros, tá? É o diâmetro dela. Os parafusos onde ela vai fixar no disco 80 milímetros e esses 35 milímetros vão encaixar aqui, ó, nesse rebaixamento, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai pedir para o torneiro soldar essa parte aqui nessa daqui, na bucha, tá? No disco de ímã não vai ter solda, tá? O disco de ímã vai ser esta peça aqui, tá? Que tá aqui nesse local aqui, ó. Esse aqui vai ser o disco de ímã. A bucha vai ser presa nele e a bucha vai ser presa aqui no eixo. Ela vai ter um furo de 1 polegada, ela encaixa aqui. Aí vai ter aqui, pode mandar colocar 2 prisioneirinhos desse e você trava ela no eixo, certo? E o disco de ímã vai parafusado aqui na bucha, certo, pessoal? Então, ó, tá bem explicadinho, tá? Bem certinho aqui, ó. O disco vem aqui, encaixa na bucha aqui, vai ter um furo de 40 no disco e esse furo aqui da bucha é de 35. Porque o disco vai passar em cima dessa bucha aqui, ó. Ele vai encaixar nessa bucha aqui, ó, tá? Os 40 milímetros para ele encaixar aqui, ó. A bucha está aqui do lado com todas as medidas, ó, tá vendo? Tá tudo aqui direitinho para vocês, ó, tá? Tudo aqui certinho, ó. Tá? Então essa bucha encaixa nesse buraco e encaixa aqui no eixo, que a bucha daí é presa no disco de ímã, certo? Então tá bem explicadinho aí a situação. O disco de ímã já vai com todas as medidas que ele precisa ter. Aqui é o centro, onde é que os ímãs vão ser posicionados. Vou mostrar para você ver lá, quando você fizer o seu desenho lá para posicionar, tá? Você vai colocar o ímã bem aqui, ó, nessa situação aqui, ó. E aí vai colocando, como já tem o outro desenho aqui, com todos os ímãs no lugar, certo? Ó, tento ilustrar o máximo possível para vocês verem como é que funciona a coisa, tá? Os furos aqui são de 10 milímetros ou 3/8 que você preferir usar, certo? Então, a gente está recomendando um disco de ímã de 516. Por quê? Eu vou explicar agora, depois eu vou passar para outra parte. Quando a gente fizer a montagem do nosso gerador, isso daqui vai ser 2 estator, certo? Um estator de um lado e um estator do outro. E os ímãs vão passar aqui no meio, ó, norte e sul. Lembre-se que a mesma posição dos ímãs que tiver aqui tem que estar aqui, certo? De um lado e outro. Não tem problema você se preocupar com isso aqui, porque essa chapa isola o magnetismo do ímã. Pro lado de cá não passa nada, tá? Eles podem ficar tranquilo. Então, você pode montar o ímã da mesma coisa. Se você colocar sul aqui, pode colocar sul aqui. Se você botar norte aqui, pode botar norte aqui. E também você pode. Só o ideal é botar norte aqui e sul aqui, tá? Sul e sul, norte e norte. Os dois ímãs que vão casar de um lado e o outro, aí você segue o padrão colocando norte e sul ao longo de todo o estator, que vão ser 20 ímãs, certo? Aqui eu tenho uma folga, depois eu vou explicar no outro vídeo sobre essa folga. Hoje eu vou explicar só sobre o disco de ímãs, no próximo a gente vai falar sobre a montagem e algumas finalização
do gerador, certo, pessoal? Então hoje eu não vou me ater muito, depois eu vou falar sobre isso. Estou colocando essa foto aqui, que é um modelo que a gente vai definir para montar o gerador, que é um modelo bem padrão. Pedi para o Fernando se eu podia usar, depois vou deixar o link do vídeo dele para vocês assistir também o vídeo e ver direitinho como é que ele fez essa base aqui para poder fixar. Isso aqui é cubo de carro, tá? Nesse caso aqui, se for usar cubo de carro, esse eixo aqui vai ter que ser alterado. Aí tem que pedir para o torneiro para fazer as alterações e usar 28 milímetros, que é o que dá, se eu não me engano, um eixo de cubo de Fiat, tá? Então teria que fazer algumas alterações, mas isso eu não creio que seja problema para ninguém que vai construir um gerador, certo? Então a gente tem aqui já o disco de ímã, tá? Então ele vai ser os dois lados dele a mesma coisa, certo? O que você vai colocar de ímã de um lado, você vai colocar do outro. A chapa vai no fundo dos dois estator, tá? A gente já tem até no desenho aqui mostrado, ó, pode ver aqui, ó. Expliquei para você colocar um palitinho de fósforo, lá uns 4, 5 ao longo da chapa, aí preenche de resina e daí vem com a chapa. Aqui vai a bobina em cima e você resina para poder ficar aqui com 20 milímetros, certo? Ó, 20 milímetros, tá? Então vai ser essa daí a medida do nosso estator. Tá? As bobinas estão calculadas com 13 milímetros para você conseguir fazer esse trabalho bem direitinho. Então você vai construir o disco de ímã e vai ter ímã dos dois lados e ele vai ficar no meio, um estator de um lado e um estator do outro. Depois você define. Se você quiser que ele fique ligado em paralelo, você liga em paralelo. Coloca uma ponte retificadora para cada um, certo? Pode colocar tudo junto, mas nesse caso fica mais difícil, aí já é paralelo direto. Você pode colocar duas pontes retificadoras, correto? Aí você liga um gerador em uma e um gerador na outra. Aí depois o estator. Aí depois você define se você quer ligar tudo em paralelo ou se você tem pouco vento, pouca rotação, liga em série, que daí vai dar mais tensão em baixo RPM, ou você pode ligar os dois em paralelo e ter tensão e mais amperagem. Vai ter um dobro de corrente daí com esses dois estatores, ok? Lembrando que da mesma forma que você fizer desse lado aqui a colocação dos ímãs, você faça do outro, tá? Do mesmo jeitinho, para os dois geradores trabalharem no mesmo sentido e frequência, para não ficar ele dando contradição na frequência. Então você vai colocar certinho, se você usar norte aqui, usa norte do outro lado, e daí segue o mesmo padrão para os dois ímãs, entendeu? Então vai ficar desse jeito aqui, tá? Um estator de um lado, um do outro, e muda daquele modelo que vocês estão vendo aqui na imagem, porque esse daqui usa só um estator no meio, que vai ser o contrário, o disco de ímã vai para o meio, com ímã de um lado e de outro, e os estatores vão ficar do lado de cá e do lado de lá, certo? Vocês vão usar dois cubos também, igual aqui, depois vocês decidem se vocês vão colocar a multiplicação, se vocês vão ligar uma polia direto, se vão colocar uma hélice com multiplicação, tudo isso vocês vão definir em função do vento ou da água que você tenha. Se quiser que ele trabalhe com baixa rotação, é só ligar ele em série, que daí vai ser como se você tivesse um gerador de 40 polos e 30 bobina, tá? Mas isso você faz depois de retificado, tá? Depois eu vou botar uma figurinha aqui da ponte retificadora e como que a gente faz para retificar. Ok, pessoal? Nessa segunda-feira, para vocês não ficar muito tempo assistindo o vídeo, né? Então vai ser um vídeo assim mais rápido e na próxima terça ou quarta-feira a gente coloca a conclusão do final e manda o projeto para vocês. Eu vou mandar gerar um PDF, tudo direitinho, ó, com todas essas imagens, com todas as explicações que eu já dei nos vídeos e vocês aí podem acompanhar e fazer, ó. Tem tudo a explicação aqui, tudo direitinho para vocês, tá? Ligação em delta, ligação em estrela, tem todas as medidas, tudo aí para vocês poderem montar esse gerador. É um presente aí do meu canal, em agradecimento aí aos quase 7.000 inscritos, que se Deus quiser até o final da semana próxima nós estamos chegando lá. Aqui tem todos os cálculos, vocês já receberam aí o cálculo das bobinas, mas eu vou mandar também isso aqui para vocês podem ver. Tem aqui uma cópia de uma tabela de fio AWG, tá? Vocês vão receber tudo junto aí para vocês. Molde da bobina, não esqueça, tá aqui para vocês fazer as bobinas. Daí você pode fazer tudo aqui direitinho e colocar aqui dentro. Nosso amigo Luciano já fez o molde, deu tudo certinho. Vou até postar o videozinho dele aí junto aí para vocês verem como ele já fez o molde e já está pronto para enrolar as bobinas dele. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.